Meu irmão e minha irmã, paz e bem. Como foi ontem na sua comunidade a celebração da festa de Pentecostes, a festa do Deus Amor, a festa do Espírito Santo de Deus? Com certeza deve ter sido uma celebração muito bonita. Foi a celebração com que nós encerramos o tempo da Páscoa. E hoje nós já voltamos à segunda parte, se pudesse chamar assim, do tempo comum. Nós tivemos entre o Natal e a Quaresma, depois que terminou o tempo do Natal, nós tivemos alguns domingos do tempo comum. Agora nós retomamos, nós estaremos no décima semana do tempo comum. Hoje nós celebramos a festa de Santa Maria, Mãe da Igreja, e aí nós teremos dias comuns, como se fosse ontem, né, como se tivesse sido um domingo do tempo comum, mas não foi. Mas é que a gente encerrando, a gente inicia uma semana de tempo comum. No próximo domingo nós teríamos o 11º domingo do tempo comum. No lugar nós celebramos, e aí a pequena reflexão que faremos agora, nós celebraremos a Santíssima Trindade, o próprio ser de Deus. Então nós não celebramos propriamente um tema, um assunto, nós celebramos o próprio Deus. E como eu de vez em quando eu gosto de lembrar esse princípio, né? Que nós rezamos aquilo que cremos e cremos no que rezamos, olha o que diz a coleta do dia, aquela primeira oração que é feita, né? Ó Deus nosso Pai, enviando ao mundo a palavra da verdade e o Espírito santificador, revelastes o vosso inefável mistério. Fazei que professando a verdadeira fé, reconheçamos a glória da Trindade e adoremos a unidade onipotente. Fazei que, professando a verdadeira fé, reconheçamos a glória da Trindade e adoremos a unidade onipotente. Deus unitrino, o mistério de Deus em si mesmo e na sua ação amorosa pelo mundo. Meu irmão, esse mistério que nós vamos celebrar, que é o próprio Deus, não é mistério, portanto, de ficar com elucubrações e tudo. A gente sabe que filósofos, teólogos, as pessoas refletem tudo, sobretudo na teologia, a partir da palavra de Deus, o que se pode extrair da revelação de Deus. O que Deus quis nos mostrar a respeito do mistério dele mesmo, né? Que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então tem toda uma reflexão, as nossas catequeses, enfim, tem como a gente chegar a um nível de poder pelo menos dizer em termos humanos o que a gente acredita com relação a esse grande mistério. Mas eu gostaria de fazer uma proposta. Nós somos uma comunidade, uma igreja batizada, mergulhada no amor de Deus, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Quando somos batizados, é dito o nosso nome, bebezinho, o jovem, adulto, Washington, seu nome, né? Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É a Santíssima Trindade. E a vida inteira, toda a nossa existência, e quando nós partimos desse mundo, a nossa vida mergulhada na eternidade, é na Santíssima Trindade. O Pai nos ama, o Filho nos ama, o Espírito Santo nos ama, e cada um nos acompanha. E a Santíssima Trindade é aquele mistério que não dá para a gente dizer, agora é o Pai que está agindo, agora é o Filho, agora é o Espírito Santo. Mas há as operações, né, vou dizer, há as ações próprias de cada ser divino, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Trindade, unidade. Mas nós nos reunimos na segunda-feira sempre para isso, né? E eu disponibilizo o material aqui na descrição, normalmente é dos padres deonianos, que fazem uma reflexão atualizada sobre cada um dos textos que serão proclamados. E, claro, mostra o contexto, né, bíblico, tem sido um material muito bom. Então eu gostaria de lembrar que o primeiro texto que será proclamado é do livro dos Provérbios. Agora, no tempo comum, retomamos as celebrações com textos também já da Antiga Aliança, né? Então, nos Provérbios, no capítulo 8º, tem esse versículo que diz, olha, antes que a terra fosse feita, a sabedoria já tinha sido concebida. Quer dizer, a presença da sabedoria de Deus, né? Então, o ser divino, né? Depois, no Salmo 8º, ó Senhor nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo.
O nome, quando aparece o nome na Bíblia, é o próprio ser divino. Tanto que na espiritualidade judaica, tudo, não se diz o nome de Deus. Fala, né, o nome, o sagrado nome, o Senhor, mas não se fala, né? Então, pelo tamanho e respeito. Depois, o texto de Romanos, no capítulo 5, a Deus por Cristo na caridade difundida pelo Espírito. Então, menção ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E nós temos no Evangelho, o capítulo 16, que diz o seguinte, o Jesus dizendo, né? Tudo que o Pai possui é meu. E depois fala, o Espírito Santo receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Então, essa circulação de amor e de ações entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você que é de equipe de liturgia e sobretudo de canto, lembrar disso, né? A aclamação ao Evangelho, sempre aleluia, o canto do aleluia. E tem o versículo que é próprio, não despreze esse dado litúrgico, não canta outra coisa, canta um aleluia e depois o versículo que diz, tirado do Apocalipse, no capítulo 1, quer dizer, a gente canta a palavra de Deus. Para que colocar um outro canto, por melhor, mais bonitinho que seja, né? Tem uma letrinha bonita, olha, glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Divino, ao Deus que é, que era e que vem pelos séculos. Amém. Então, no Apocalipse está aí. Então, valorizar também esse versículo que vem antes do Evangelho, que é palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem primeira leitura, o Salmo, segunda leitura. O versículo que vem antes do Evangelho e o Evangelho. Mas deixa um abraço assim carinhoso. Nós sabemos, a Santíssima Trindade é a perfeita comunidade. Olhe, como é que está a sua comunidade? É acolhedora? Ela é aberta a novos membros? É uma comunidade de perdão? Uma comunidade de solidariedade? Comunidade fraterna? É comunidade. Se não, a gente tem que pensar bem e buscar caminhos de conversão. Nós teremos esse tempo comum, que ele tem toda uma beleza, não vamos falar sobre isso agora, né? Mas vamos procurar vivenciar intensamente cada um dos domingos, cada uma das semanas desse tempo comum, com tudo aquilo que a gente tem de várias celebrações, inclusive as do padroeiro. A maior parte das celebrações de padroeiros tem nessa época agora do ano, né? Do ano litúrgico. Um grande abraço, fraterno abraço, paz e bem.